esta noite, em nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, queridos. Em Provérbios, capítulo de número 23. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 29 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo número 23. Versículo de número 29 a seguir. Todos encontraram, queridos? Amém? Amém. Glórias a Deus. Passa mais um pouquinho no microfone, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aí. É isso. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim, Provérbios, capítulo 23, verso 29. Nós vamos ler até o versículo 35, que diz assim: Para quem são os árabes? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basílico picará. Os seus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Amém? Glórias a Deus. Nós hoje vamos tratar um assunto onde até o dia chamado hoje, esse assunto ele causa
algumas discussões, ele causa algumas polêmicas em diversos lares, em diversos ambientes festivos. Ele causa discussões em qualquer ambiente onde a bebida ela é mencionada. Salomão, quando ele escreve todos esses conselhos eclesiásticos e provérbios, ele está falando de uma coisa que ele conhecia e vivia muito bem isso. Porque dependendo da posição e a condição pela qual estamos, usamos muitas das vezes de extravagância. Isso não só no ato de beber, não, mas em qualquer situação. Mas a bebida, ela é causadora da maior é a maior influência para que uma pessoa ela se ensoberbeça, ela muda a sua personalidade de uma maneira muito fácil. Há uma lenda que um certo sábio ele escreveu, comentou sobre a lenda do vinho e os seus 4 tipos de sangue. O primeiro tipo é o tipo do pavão. Segundo tipo é o tipo do leão. Terceiro tipo é o tipo do macaco. E o quarto tipo do porco. 4 tipos de sangue que o vinho ele tem. Dentro desse estudo para falarmos da bebida, você vai talvez concordar comigo, porque quando você encontra alguém que está bebendo, né, ou que bebe muitas das vezes e declara o seu prazer pela bebida, você vai ver que em todas as ocasiões existe um motivo para esta pessoa estar bebendo. Bebe-se porque está alegre, bebe-se porque está triste, bebe-se porque está nervoso, ou bebe-se porque é uma pessoa totalmente isolada. Quando falamos do tipo de sangue do pavão, nós podemos observar nos dias de hoje que torna-se muito comum você que tem amigos ou de repente parentes que fazem uso de bebida alcoólica, e quando você vai olhar as postagens no Facebook, talvez no seu status, hoje, na maioria das ferramentas que as redes sociais ela tem, você vai encontrar uma pessoa segurando uma garrafa ou um copo, né, de bebida alcoólica, e automaticamente a sua selfie está ali, e essa pessoa demonstrando a sua satisfação, porque ela se sente uma pessoa bonita,
no meio daquele ambiente. A sua satisfação é de poder estar naquela noite, naquele ambiente de barro e ao lado desse copo de cerveja, ostentar ali a sua satisfação, o seu prazer, dizer que está bem, ao lado de um copo, uma garrafa, que seja ela de cerveja ou de uísque. Isso eu estou usando numa questão para o lado feminino, que para o lado masculino a ostentação ainda ela torna-se um pouco mais abusiva. Por quê? Porque o homem ele não quer se sentir mais bonito quando ele está num ambiente onde há uma roda, né, de cerveja, ou no pagode, ou não importa o ambiente. O que importa para ele é ostentar o poder, porque o homem se considera poderoso quando ele está adquirindo algo. Poderoso como, pastor? Porque além de tirar essa selfie, não com um copo de cerveja, mas para ostentar as garrafas de uísque que estão ao seu redor, ou o número, ou a quantidade de bebidas que já foram adquiridas em cima da mesa, as suas correntes de prata, de ouro, né? E na sua selfie, o que é mais comum, se você parar para observar essas coisas, o pano de fundo são mulheres com roupas, né, que são apropriadas para esses lugares, né? Ou mulheres que quase estão sem roupas. Então o homem se considera poderoso por estar no meio dessas mulheres, cercado de mulheres, cercado, ou seja, uma mesa farta e cheia das bebidas que ele mais consome, né? Ostentando a sua condição de poder bancar tudo isso, de estar próximo e adquirir essas mulheres ao seu redor, porque ele proporciona essa condição, né? Tem alguns que batem no peito assim: hoje a casa é minha, porque hoje eu pago tudo, né? Dependendo da roda de amigos que ele está, eles fecham ali a mesa, fecham um ambiente, e o ambiente é todo deles, e o povo vai ostentando. Então é o sangue do pavão, aquele que gosta de se aparecer ao público, aquele que gosta de se mostrar no meio do povo, aquele que gosta, né, de verdadeiramente causar inveja em alguém, né, tornando ou querendo transparecer para alguém que ele é verdadeiramente poderoso e ninguém é mais poderoso do que ele. Pessoas que, com o uso do álcool, a sua personalidade é essa, né? Tenho um jovem que, aonde eu estava trabalhando, ele todo final de semana ele posta lá as suas garrafas de uísque, a sua corrente de prata, né? E assim ele vai expressando tudo aquilo que sente no seu coração quando a bebida está fazendo parte daqueles momentos da sua vida, né? Então isso faz com que essas pessoas se sintam bem quando alguém observa essas fotos nas redes sociais, dá aquela curtida, faz aquele comentário, né? Isso vai levantando, vai enchendo o ego daquela pessoa. Então a bebida, quando nós paramos para observar o que a Bíblia ela nos ensina a respeito disso, nós vamos encontrar que o primeiro poder da bebida é sedutor, é seduzir o homem.
Aí o texto vai nos dizer assim, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo, escoa suavemente. Olha o conselho de Salomão. Não olhes para o vinho. Ele está falando da sedução que a bebida causa e torna na vida daquela pessoa que já está num ambiente que não é para ela estar. Sabe aquela festa de família ou de amigos? Alguém aqui se lembra de quando começou a vir para a igreja e você de repente bebia ou não bebeu, mas se tornou um cristão? E pelo fato de saber que você é cristão, chegava alguém da sua família mesmo e dizia assim: até Jesus bebeu, toma um golinho aí que não faz mal. O pastor não está vendo nada. Ninguém dos irmãos estão vendo não. Só um golinho. Você não bebo, não tomo, estou perto, estou com Jesus. Mas ao longo do que a festa vai passando, tem sempre aquele que, quanto mais ele bebe, mais ele procura te importunar, dizendo: só um golinho, fica ali. E você acredita que tem crente fraco? Ele não precisa ser novo convertido, não. Tem crente que tem 10 anos de igreja. Se ele estiver no meio da família, ele vai tomar um golinho para agradar quem é da família. E quem é da família já fala: o crente, consegui derrubar ele. Toma um golinho de cerveja. Tomou um golinho de vinho. Tomou um golinho de batida. E desse golinho você não para mais. Por quê? Porque você olhou para a Bíblia. Se você atentasse somente para Deus, se você atentasse somente para quem você é, e o ambiente que você está, quando isso começa, já não é mais ambiente para você, você não torna-se seduzido pelo vinho. Vinho, ele é sedutor, porque quem já bebeu sabe, irmão, né, de todas as bebidas, a cerveja é uma bebida muito gostosa. Acho que é uma das bebidas mais gostosas em termos de bebida alcoólica. Tanto que vende e vende e vende, por quê? Porque quanto mais bebe, mais vontade de beber dá. Gelada, com esse calor. Aí o crente passa na frente do bar. Aí os conhecidos, sabe que ele está dizendo: ô, irmão, vem cá, agora porque é crente não cumprimenta mais os amigos. Aí ele fica constrangido e entra no bar. Aí sempre tem aquele que vai: só um golinho, vão te segurando no bar. Só um golinho. E ó, quando vê, camarada, só um golinho, não faz mal não. Daquele golinho dá vontade de tomar outro. Aquele golinho dá vontade de tomar outro. Salomão, no versículo 31, diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. A pessoa se entrega ao prazer. A pessoa se entrega aos prazeres que a bebida ela é capaz de trazer. E a pessoa vai bebendo, e a pessoa vai se embriagando, e a pessoa vai se deixando levar pela sedução da bebida. Quando chega em casa, uma surpresa para todo mundo.
que aconteceu? Teve uma recaída? E a pessoa, ela, pelo fato de ter adquirido aquela bebida, a primeira coisa que acontece, ela vai se sentir envergonhada. Versículo 32. No seu fim, morderá como cobra, e com o basílico picará. O seu fim, porque são as consequências que a bebida ela é capaz de trazer contra a vida do homem. Eu separei 4 tópicos aqui dentro desse texto, que a primeira coisa que acontece quando nos entregamos à bebida, isso não é só o crente não, é qualquer um que se entrega aos vícios da bebida. Qualquer um. E você vai identificar isso comigo ao longo desse estudo nessa noite. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém se entrega à bebida, eu disse para você que tem pessoas que se alegram, que bebem porque está alegre, tem pessoas que bebem porque estão tristes, tem pessoas que bebem porque está nervoso, tem pessoas que bebem porque está ostentando. Falei sobre o tipo de sangue do pavão. Tem pessoas que quando adquirem o álcool, ele é uma ótima pessoa. Eu falo isso com propriedade porque eu frequentei bar, né? Um bom período da minha vida. Para vocês terem ideia, às 8 horas da manhã eu tomava café no bar. Mas o meu café não era o café preto, não, era cerveja mesmo. De tanto que eu gostava do trem. Segunda a segunda, sem parar, todos os dias bebendo. Então eu estou falando de uma coisa que eu conheci, assim como Salomão ele conheceu, falando de algo que eu conheci. E na vida de cada pessoa uma personalidade diferente. Tem pessoas que com o espírito do pavão, tem outros que têm o espírito do leão. Por quê? Quando bebe fica bravo com todo mundo, quer briga com todo mundo, sai para beber, quando chega em casa quer bater na mulher, quer bater nos filhos, quebra tudo dentro de casa. Pessoa é uma ótima pessoa sem o álcool no corpo. É uma excelente pessoa para os amigos do trabalho. É um exemplo de pessoa no meio de quem não o conhece com o uso do álcool. Mas ele colocou álcool na boca, se transforma. O espírito do leão pega ele quer morder todo mundo. Ninguém pode olhar para ele e dizer, você está na sua. A pessoa se transforma. Tem pessoas que, com um tipo de sangue do macaco, quando ele adquire o álcool, começa a fazer macaquices porque ele quer alegrar o ambiente. Conta piadas inapropriadas, começa a importunar algum conhecido ou algum amigo, contando coisas da sua vida para que os demais tirem sarro, para que essa pessoa vire motivo de chacota, e começa a fazer as suas macaquices.
E, consequentemente, tem outros que com o espírito de porco, né, ele não faz macaquice, mas coisas nojentas no meio do ambiente que ele está, para estragar o ambiente. Então a bebida, ela causa certos distúrbios na vida de qualquer pessoa que adquire o álcool sobre a sua vida. E distúrbios desastrosos, vamos lá, versículos 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Distúrbios desastrosos, porque quem faz uso do álcool perde a noção do ambiente que ele está, com quem ele está, com quem ele está tratando. O álcool traz esses perigos na vida de todos aqueles que fazem o uso do álcool, né? Quero que você que defende até, não, tem que beber e não pode se embriagar. Não, quem bebe vai se embriagar. Não adianta. Quem bebe vai se embriagar. Quem gosta da bebida vai beber até se embriagar. Não tem esse negócio de eu vou só tomar um copo e acabou. Não existe isso. São desastrosas as coisas. Eu me recordo que quando eu morava ali no Rocinho, há pouco tempo a gente, né, conheceu ali o vizinho, e chegava sexta-feira, era festa, né? Eu chegava no serviço, a festa já estava acontecendo na rua fechada, eu não conseguia passar com o meu carro. E outro dia, né, nós viemos para o culto, quando voltamos para casa, a mulher do rapaz já estava com a faca querendo matar ele. Por quê? Porque com tanto uso de álcool que ele estava, ele tinha ligado com uma outra mulher no celular dele e começou a falar besteiras para ela no celular, e a mulher queria. E virou aquela anarquia. São os distúrbios desastrosos, porque a bebida, quando ela não traz danos morais no meio da rua, ela traz danos morais para dentro de casa. Falta de respeito com todo mundo. Danos morais, né? Que o cônjuge acaba ouvindo aquilo que não precisa ouvir. Os filhos acabam contemplando aquilo que não é necessário ver. E o sofrimento que a família tem quando alguém se torna dependente do uso do álcool é terrível. Porque os distúrbios desastrosos, o cara se acha super-homem. Porque tem pessoas que quando bebe, ninguém dirige o carro dele. Porque ele é o super motorista. Se até Ayrton Senna, que foi o maior piloto do mundo, morreu sem adquirir uma gota de bebida alcoólica, mas pela velocidade que estava correndo no lugar apropriado para isso, imagina um camarada no meio da sociedade que adquire quantidades e quantidades de álcool no seu corpo, vai dirigir, vai causar transtornos, vai causar tragédias e em muitas ocasiões mortes. Porque a maioria das mortes no nosso país, motorista bêbado. Maioria das batidas de carro, motorista correndo em alta velocidade, na contramão ou com direção perigosa, porque ele se acha
o dono do bairro, o dono da rodovia, o dono das pistas, se acha uma Ayrton Senna, se acha um Michael Schumacher, eles se acham Lewis Hamilton. Você não está numa Fórmula 1, você está no meio de uma sociedade. E trânsito quer dizer que existem pessoas com veículos e sem veículos transitando por todos os lugares da cidade. E a prudência que o homem tem que ter com ou sem veículo é não adquirir algo, para não causar distúrbios desastrosos no meio do caminho na onde ele está ou na onde ele anda. Distúrbios desastrosos. Eu perdi um conhecido que trabalhou muitos anos na Bosch. Era um homem trabalhador, um homem, muito gente boa. Não causava dano para ninguém, a não ser para si mesmo, porque tornou-se viciado no álcool. Lá na onde ele trabalhava, na Bosch, quem conhecia ele, pelo seu problema, deixava ele pela manhã, assim que entrasse já. Só aquele copo. Por quê? Porque sem aquele copo de cachaça ele tinha uma tremedeira terrível, porque ele era dependente da pinga. Só quem bebe pinga sabe que você conhece alguém que bebe pinga, ele fica muito tempo sem beber pinga, ele parece que tem Alzheimer, mal de Parkinson, aliás. Mas tem mal de Parkinson, uma tremedeira danada, ele precisa tomar uma pinga para ele parar de tremer daquele jeito. Mas o curso da vida dele mudou, porque saiu da Bosch, arrumou um outro serviço, reportou o problema, mas aí ele disse, olha, aqui não vai ser assim. Se você quiser trabalhar no emprego, você é apto para a vaga, mas sem o uso do álcool. Não durou 3 meses no serviço porque morreu lá. Porque a bebida causa morte, enfermidades, ela altera o organismo do corpo. Então, os distúrbios desastrosos que a bebida ela traz para o ser humano pode custar muito caro para a pessoa, se ela permanecer viva, ou para os familiares que vão ficar sofrendo com o luto dessa pessoa que poderia ter um curso de vida bem diferente. Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 19, versículo 32 e 33. Primeira Gênesis, capítulo de número 19, versículo 32 e 33. Quem achou pode ler. Aleluia. Pode ler. Ló ficou tão bêbado ao ponto de não perceber com quem ele estava deitando era com a filha.
as filhas sem cabeça alguma, já no movimento da bebedeira, tiveram a grande ideia diabólica de deitar-se com o pai, para expandir a descendência do pai, sendo que elas já poderiam fazer isso casando-se, arrumando marido. Olha só para vocês verem o distúrbio desastroso no meio de uma família. O que Ló explicaria para sua esposa se ela não se tornasse uma estátua de sal lá atrás? Se ela estivesse viva nesse ambiente? A Bíblia não diz? E se Ló estivesse com uma nova esposa? O que ele explicaria para sua esposa, com as suas filhas, dizendo: ó, estou grávida, pai, e é de você. Mas como assim? Porque Ló não tinha noção do que estava fazendo. Nem sabia que deitou com as filhas, de tão bêbado que estava. Distúrbio desastroso. Você leu 32 e 33? Olha só para vocês verem os danos que a bebida ela é capaz de fazer. Conheço amigos, tenho conhecidos que para eles era um troféu. Para eles era um troféu. Quando ia para uma festa numa determinada cidade e dizia assim: olha, me deitei com a minha prima que faz muito tempo que eu não vejo. Ou não, quando não, o desastre acontece porque a moça fica grávida, os pais perguntam: quem é o pai? É teu sobrinho que teve aqui. Que sobrinho? Ah, o filho do teu irmão lá, tal. São os distúrbios desastrosos que o álcool ele pode trazer na vida de todo aquele que é dependente desse vício. Tem essas alucinações porque é assim que o drogado ele é seduzido pelas drogas. É assim que, quando ele está dominado pela droga, ele reage de forma brutal, reage de forma monstruosa com terceiros ao seu lado, quando ele em contato com as drogas, com os demônios que através disso fala na mente dele que ele tem que estrupar alguém, matar alguém, roubar alguém, sequestrar alguém. Ó, vocês veem o jornal e os desastres, causa de mortes, quando a pessoa que está sendo presa fala: só sei que uma voz falou para mim que eu tinha que fazer isso. Para os que não acreditam, os demônios só precisam de uma porta, e a porta é a bebida, a porta são as drogas, a porta é o vício que o adversário precisa. Quando eu olho para essa história, eu não posso deixar de mencionar a vida de um rei por nome Nabal. Vocês conhecem? Marido de Abigail. Era um rei. Seu governo era muito bom, mas quando ele tornava cachaça no povo, era um homem insuportável. Tão insuportável que Davi, é um homem de tornar, de conquistar amizade com muitos, enviou 400 homens para matar Nabal
e todos os seus soldados, porque já não aguentava mais. Sabe aquele bêbado que toda vez dá trabalho para você, você não sabe o que fazer com ele? Sabe aquele bêbado que todo mundo no bar quer espancar na porta da sua casa? Alguém vem e te avisa assim, ó, dá um jeito de fulano aí, porque é o seguinte, mas não está aguentando mais. É assim que Davi se encontrava. Só que ele não deu recado para Abigail, ele virou 400, mas vai matar todo mundo. E Abigail, sabiamente, foi lá até Davi e disse, meu marido é um louco. Um homem que está preso na cachaça, um homem que tem misericórdia. A intercessão de Abigail resolveu no caso de Davi. Mas por conta da bebida, Nabal teve que morrer. E morreu. Por causa dos seus distúrbios desastrosos. Distúrbios desastrosos. Impressionante como os crentes gostam de faltar por isso. Ninguém quer saber dessas coisas. E através desses distúrbios desastrosos que a bebida ela pode causar na vida de um homem, ela traz uma realidade dramática na vida do ser humano. Começa a se viver um drama, porque a mulher, sendo crente ou não sendo crente, e tem um homem que tem uma mulher que gosta de tornar na cachaça, que tem um filho que gosta de tornar na cachaça, que gosta da bebida, vive reclamando que não aguenta mais, não sabe o que fazer, que vive um drama após o outro na família. Realidade dramática, porque traz dores. Desses moços que têm esses carros de luxo, que mataram, atropelando pessoas, ou batendo seus carros em motos, em pedestres, ou até nos seus veículos, em uma viagem, uma família indo viajar, e de repente é surpreendida por um acidente, porque alguém sem responsabilidade bateu o carro porque estava alcoolizado, trouxe esse drama para toda uma família. Ó, 29 e 30. Para quem são os ares? Para quem os pesares? Para quem vai ficar dor? Para quem as pelejas? E para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Porque quando você vai olhar, vai dizer, foi a irmã Luzia que teve uma perda mais ou menos assim na família, né? Um sobrinho, alguma coisa que estava vindo de viagem, de repente foi surpreendido por alguém. Para quem ficou os pesados? Para a família, porque a intenção até então, irmã Teresa, acho que a senhora que reportou também um caso que acho que a filha do pastor, da pastora, que estavam vindo para cá, de repente bateu. Acabou não dando, porque pesado. Né? Não, só estou citando exemplo, que a gente não sabe o que aconteceu lá. Mas a maioria dos casos, o motorista vai lá e causa essa tragédia. E para quem fica os pesados? Para a família daquele que foi danificado com essas coisas. Para quem fica as pelejas? Porque aí a família tem que correr atrás de remédio, tem que correr atrás de médico, tem que correr atrás de justiça, tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo, a preocupação para ver se a pessoa está bem. Se no caso de ter que enterrar uma pessoa, você é surpreendido, porque as tragédias acontecem quando você está mais apertado. Que até para morrer tem que tirar dinheiro do bolso. Para quem as queixas? Para quem ela vai se queixar se a justiça não funciona? Se o governo não funciona? Se a sociedade não coopera? Para quem as queixas? Para quem nós vamos nos queixar? E para quem as feridas sem causa? Quem
será que vai ser obrigado a viver com a dor até o fim da sua vida? Sem você ser a causa dessa dor. Tem que tomar dor. Tem gente que perdeu o seu ente querido e até hoje sofre com a dor. Versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Você dá conselho, meu filho, para de beber. Você dá conselho, ó, não faça isso, não faça aquilo. Mas aí, o sangue do pavão, preciso mostrar que eu sou forte, eu preciso, todo mundo veja que eu aguento, porque só a cerveja não basta, tem que beber cerveja e tem que beber também uma bebida forte. Tem que beber uma batida, tem que beber uma caipirinha, tem que beber isso, vai misturando tudo. E o drama vai acontecendo, porque tem pessoas que não conseguem ficar sem o uso do álcool. Vamos lá, Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 22. Vamos lá, Isaías, capítulo de número 5, verso de número 22. 11 até o 22. Versículo 11 até o 22. Vamos lá. Quem achou pode ler. Se quiser dar o microfone, você achou para os irmãos. Aleluia. Quem achou Isaías pode ler. Achou, Alex? Achou, Maria? Dá lugar na terra aí. Capítulo 5, versículo 11, lê até o 22. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente para lá. Desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, o homem se evilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, e o pecado, como com tirantes de carro. E dizem: apressa-se Deus, leva a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxima-se, manifesta-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo
por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Amém? Então, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é coisa do homem. Aí você vê, não, a Bíblia diz que pode beber, não pode embriagar. Ai de vocês. Ai daqueles que se entregam às bebidas fortes, às suas paixões, e praticam tais iniquidades, e ainda dizem que é bom. Então é a palavra do Senhor que está exortando. Então você, crente, que gosta de tomar um vinhozinho, você que gosta de tomar uma cervejinha escondida, Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você tem que zelar e cuidar dele. Você que fuma, você que bebe, você que usa droga. E você diz que é crente, toma cuidado. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Versículo número 21. Alguém já abre também? Bom, eu vou lá para 1 Samuel capítulo 25. Eu já estou aqui. Pode ler Gênesis 9, 21. Quem achou? Estamos falando. Se embriagou. Isso foi Noé, se eu não estiver enganado, né? Esse foi Noé, se eu não estiver enganado. Se embriagou, e teve que ficar lá, deprimido dentro da sua tenda. Lembra que eu disse? Tem gente que bebe porque está triste. Tem gente que bebe porque está deprimido e acha que a bebida vai... Ele estava despido. E um dos seus filhos vai lá e observa e nota que o seu pai está despido. E a lei bíblica era que os filhos nunca olhassem a vergonha dos pais. Não é? Você que fica aí de shortão sem camisa, você que fica de cuecão andando para lá e para cá dentro de casa. Você tem filha moça, você não tem um pingo de respeito. Recebe os outros nu. Está despido. Primeiro Samuel. Primeiro não. Deus mandou Isaías andar 3 anos e meio com as nádegas de fora, para mostrar a vergonha que o povo estava fazendo diante de Deus. Então foi Deus que mandou. Você vai andar 3 anos e meio só com as nádegas de fora. Capítulo 21 de Isaías, acho que versículo 3, alguma coisa assim. Segundo Samuel, capítulo de número 17. 17 não, 13. Capítulo número 13. E o versículo número 28. A Bíblia vai nos dizer assim.
E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho. Ó, presta atenção isso aqui. Ciladas que o homem, quando está embriagado, não nota, não percebe. Sabe esses homens que vai para o boteco e volta sozinho para casa trançando as pernas? Vamos lá. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amon, então o matareis, não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Você pode ser um homem de boa índole, pode ser um homem trabalhador, está só tomando a sua cervejinha, está só tomando a sua cachaçinha, e a sua esposa está te esperando para comida quente em casa, está te esperando para poder ter um diálogo com você, ou uma programação que vai alegrar o seu coração e o dela, mas você decidiu sair sozinho, e para encher a cara de cachaça, para correr os riscos que Amon estava correndo quando estava se embriagando. E tinha uma cilada armada por alguém que tinha sangue nos olhos. Por quê? Porque Absalão estava tomando conta dos reinados ao seu redor. Então mandou matar Amon. Tem ciladas que não percebemos, porque quando o homem fica bêbado, perde-se o copo de vista. Perde-se noção de quem está te perseguindo, ou quem não está. Está entregue, está vulnerável ao adversário. Por quê? Porque você não está aguentando sustentar o seu próprio corpo. Me recordo uma vez que no Jardim Profilugo eu não era tão jovem, eu já tinha 23 anos. E estou andando na rua do Profilugo e vem vindo um rapaz de bicicleta, mas o guidão tremia para lá e para cá, e a bicicleta atravessava a rua para lá e para cá. Estou encerrando já, viu, gente? E o rapaz se aproximou, começou a falar umas coisas para mim, né, que o espírito do leão pegou ele. Eu estou andando, né? Estou eu. Quando ele soltou a mão do guidão, ele tentou pegar meu revólver para poder atirar em mim. Ele caiu com a bicicleta e o revólver veio parar no meu pé. Ali poderia ser a certidão de óbito dele se eu fosse um homem sanguinário. Eu chutei o revólver para dentro do bueiro, perna para quem te quer. Mas se é outro, eu não vou dizer que ele não teve a mesma sorte, que de repente era um propósito de Deus aquele homem ficar vivo. O temperamento sempre tive, ele não ficaria vivo, com toda certeza. Mas eu chutei o revólver para dentro do bueiro, porque a região que a gente morava era bem conhecida, então não podia deixar essa marca na minha vida. Então, são ciladas que, se o homem está embriagado e não percebe o movimento, a movimentação, ele acaba morrendo como Amon morreu. Realidades dramáticas que causam dores familiares. Nós que pastoreamos, estou entrando no último tópico, tá, gente? Nós que pastoreamos,
somos procurados sempre. Meu telefone não para, antes de ver, toda hora meu telefone coloca. Sempre estou olhando aqui. Sempre tem alguma coisa para resolver, um problema para se reportar. E na maioria das ligações são pessoas procurando vaga em casa de recuperação porque alguém tem problema com droga ou com bebida. O crente, quando se desvia da presença de Deus, a primeira coisa que ele procura é a sedução do copo de vinho. O crente, que quando ele está com sede de sair da presença de Deus, ele fala: olha, só falta isso aqui para me sair daí. Se eu sair da igreja, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar um copo de cerveja. Já está desviado faz tempo. É só o copo aparecer na frente que ele bebe. Versículo 34 e 35 vai nos trazer as consequências de Provérbios 23, 34 e 35 diz assim: e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. Por quê? Porque a pessoa que se entrega às paixões da bebida, que são aquelas que estão entregues aos seus sentimentos que ele não compartilha com ninguém, então a bebida só vai causar solidão, porque a primeira coisa que acontece, a família se afasta dele. Ele é menosprezado, ninguém quer estar perto dele. Por quê? Por causa dos seus distúrbios desastrosos, por causa das marcas do drama que essa pessoa causa no meio da família. E as consequências são frustrantes no meio da família. Então essa pessoa, ela fica isolada, causa solidão na sua vida, causa isolamento, e essa pessoa acaba virando saco de pancada. Como é que é? Vira saco de pancada. Vira saco de pancada. Como assim, pastor? Olha só o que o texto diz: e serás como o que dorme no meio do mar, está nem aí com nada, e como dorme no topo do mastro, quer dizer, está isolado, está num lugar de isolamento, está numa situação de isolamento, que ninguém vai subir no topo do mastro no troco de nada. Ninguém vai subir no último andar do prédio, lá em cima, último andar, acima do último andar, né? Porque ainda tem um apartamento, mas é lá em cima. Atenas, ou não, onde é para um helicóptero pousar, e essa pessoa vai, e o diabo fica lá assim: olha, ninguém gosta de você, tira logo da sua vida. Ele está num lugar de isolamento, ele está num lugar onde a solidão tomou conta da sua vida. E ele começa a virar saco de pancada de Satanás, porque vem as investidas de Satanás, primeiramente falando na mente dele. Quando não, por conta dos seus distúrbios desastrosos, ele apanha das pessoas no meio da rua. Você já viu alguém batendo num bêbado aí? Sabe porque falou besteira demais? Cansei de ver. Vai, melhor você ir embora, porque a coisa não está boa para você aqui não. Lá continua falando. Quando não, pegaram ele e deram fogo. Aí você pergunta: mas por que bateram nele? São os danos que a bebida ela traz, os transtornos que a bebida causa, e a pessoa vira saco de pancadas. Aí o 35 diz assim: e dirás: espancaram-me e não me doeu. Essa pessoa não está mais nem aí com nada. Ela não está preocupada com consequência nenhuma. Bateram-me e nem senti. Quando virei a despertar, e ainda tornarei a buscá-la outra vez. Sabe o que ele está dizendo? Eu não ligo para mais nada. Estou nem aí. Pode me bater. Se quiser matar, mata.
Mas depois que passar essa bebedeira na minha vida, eu vou tomar mais um, vou tornar a ficar bêbado de novo. A pessoa tem prazer nas coisas do mundo. Como já declararam para mim, pastor, eu tenho prazer nas coisas do mundo, não é nas coisas da igreja. Por isso que está lá no mundo. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa, principalmente você que é crente, irmão, que fala que pode beber e não pode se embriagar. Você não tem necessidade de se deixar levar, porque um copo após o outro, a coisa não fica boa para ninguém que nós não temos necessidade do álcool. O conselho de Salomão aqui, versículo 31, não olhes para o vinho. Não olhes para o vinho. Está dando um conselho de crente, para você que é crente. Provérbios 31, 4. Vamos lá. Vou encerrar já. Já passei 20 minutos, nunca aconteceu. Não é que nunca aconteceu, não é meu costume fazer isso. Provérbios 31, versículo 4 diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Vou repetir de novo. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes. Não é próprio de quem é crente, nem de você que Deus colocou para se assentar no meio dos príncipes, porque tu és sacerdócio real, geração eleita. Não é dos príncipes desejar beber bebida forte. Não é comum na vida do crente ter desejo de beber bebida forte. Não é natural alguém dizer que é crente e querer tomar uma cerveja. Não é natural alguém que é crente querer tomar vinho. Não é natural alguém que é crente querer beber conhaque. Não é natural alguém que é crente querer fumar. Não é natural alguém que é crente querer usar droga. Não é natural alguém que é crente querer se prostituir. Não é normal, não é natural. Porque Deus olha para mim e para você como príncipe. Não é natural. Não é comum, isso não é comum e não pode se tornar comum na vida de um cristão. Tem alguns versículos aqui, se você quiser anotar, eu não vou pedir para você ler, porque o horário já foi. Mas eu vou pedir para você anotar, para você acompanhar tudo isso, mastigar em casa. E isso aqui vai ser uma ferramenta muito boa para você poder aconselhar irmãos que ainda têm desejo de adquirir bebidas fortes, ou de alguém que confronta o crente para dizer que o crente pode beber. Em Efésios 5:18 a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Anota aí, Jeremias 25 e 27. Aleluia. Jeremias 25, versículo 27. Isaías, capítulo 24,
e o versículo de número 29. Provérbios, capítulo de número 20, verso 1. Juízes, capítulo 13, versículo de número 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Lucas, Abacuque 2, 15. O Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 17, versículo 27 e 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo 21. E o último versículo, para nós encerrar, Números, capítulo de número 6, e o versículo 3. Então, esses são meus conselhos de Salomão, conselhos que a Bíblia dá, para que eu e você, como príncipes, como reis que vão adquirir as suas respectivas coroas, não façam uso de bebidas fortes, porque você começa sendo seduzido pela bebida, mas quando chega no final da garrafa, ela vai te picar como uma cobra, porque vai começar a aparecer o remorso, vai começar a aparecer decepção, porque acabou o dinheiro para beber, os amigos foram embora, só vai ficar você e o diabo soprando no teu ouvido, colocando na tua mente. Então, por trás desse disfarce que um copo de cachaça pode trazer, para ver que quem no bar está sorrindo diante dos amigos, está sorrindo uma rede, quando ele chega em casa, a luta e a aflição acaba tomando conta do seu coração. A irmã não está aqui, também não vou citar o nome dela, mas ontem numa visita ela me contou algo que me inspirou ainda mais trazer esse estudo nessa noite, porque ela me disse que o seu filho saiu para beber, e ela ligou, ficou preocupada em nada de atender o telefone, e ela acabou, deitando para dormir. De repente ela foi despertada para orar. Quando ela começa a orar, o portão começa a bater, e o telefone dela começa a tocar, e quando viu era o filho. Quando ela atendeu o telefone, ela viu o desespero do filho. Ela dizia: filho, o que está acontecendo? Meu Deus, não sei o que, está tudo bem? O que aconteceu e tal? Porque ele estava desesperado. Mas os distúrbios desastrosos fez com que ele batesse no portão com violência, mas ele estava no telefone, ela estava tão... ela não notou que o barulho no portão. Ela estava mais atenta à ligação do que se alguém batendo no portão, que se você mesmo batendo no portão. E ela disse: quem foi? Aí ele disse assim: não, só que ele entrar, eu estou batendo aqui no portão. E quando ele entra, trançando as pernas para lá e para cá, ela disse que ela ia começar a xingar, ela ia começar a brigar. E o Espírito Santo dele diz: não faça isso não. Senta ele e pergunta se ele está bem.
E quando ela sentou para perguntar se ele estava bem, né, consequentemente ele vomitou a bebida que adquiriu e disse: mãe, eu só quero dormir. E ela perguntou: você acha que é bonito você chegar dessa maneira aqui e fazer tudo isso que você fez? Você vai limpar isso aí e tal, né? Ele disse assim: mãe, quero que você preste atenção nisso aqui. Mãe, eu bebo desse jeito, eu bebo dessa maneira, porque eu preciso disfarçar um sentimento que está dentro de mim, que eu não consigo contar para a senhora. Não tem coisas que estão dentro do coração de pessoas que ela não consegue compartilhar. E o recurso que ela acha para consolo é um copo de cachaça. Ela acha que isso vai trazer refrigério para a sua alma. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo hoje, não sei quantos na família fazem uso do álcool, bebida. E se o seu sentimento é justamente igual ao desse jovem que chegou em casa dessa maneira e confessou para a mãe que o que ele não consegue dizer para ela, ele compartilha com um copo de cachaça, quero dizer para você nessa noite que o único que pode confortar, limpar e consolar o seu coração é Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche os teus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por este culto. Quero pedir perdão aos irmãos. Passamos hoje 30 minutos aí. Procuro. Sempre procuro, né? Acabar às 9 em ponto, mas isso é uma riqueza muito grande que o Senhor colocou em meu coração. Não dava para deixar para a semana que vem, senão nós ia perder muito dessa riqueza de hoje. Amém? E uma outra ocasião a gente volta a falar do assunto. Mas isso é um assunto que é muito sério, precisa ser falado, discutido mais, até pregado nas igrejas, porque são assuntos que verdadeiramente causam transtornos e dramas nas famílias, que precisa ser tratado só Jesus Cristo, através do poder da sua palavra, enviando os seus profetas para orar e profetizar as boas novas para essas pessoas. Senhor Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor, pelo poder e a virtude que há no Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai da eternidade, e de encontro a vida, Senhor meu Deus, de cada vida, ou de cada familiar, Senhor meu Deus, que tem alguém na sua família que está aprisionado, Senhor meu Deus, no vício do álcool, das drogas, da prostituição, independentemente de qual seja aquilo que ele esteja preso. Somente o Senhor, meu Pai, é quem pode trazer o refrigério no fundo da alma desse coração. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, clamando ao Senhor para que o Senhor possa entrar com a sua libertação na vida de todos aqueles, Senhor meu Deus, que até querem ser libertos, mas ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Que o Senhor prepare a cada um de nós para ir ao encontro dessas pessoas e que possamos, meu Deus, nesta noite ou daqui para frente, meu Pai, anunciar as boas novas e que essas pessoas venham ser libertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amanhã acredito que tem ensaio com o ciclo de oração. E na quinta-feira estaremos aqui no quarto dia da campanha, tampando as brechas. Amém?
grande amor de Deus, Eu recebo. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Eu recebo. esteja com todos nós, não somente hoje, mas de hoje para sempre. Todos digamos Amém. palmas para Jesus. Está encerrado para a glória de Deus. Deus abençoe a todos que trouxeram aqui. Amém. Amém?